Olá, concurseira, olá, concurseiro, tudo bem? Meu nome é Antônio, este é o encontro de número... que número? Número 6, tem 25 pela frente, meu Deus do céu, tem muita coisa ainda. Estamos trabalhando aquela parte da Constituição que está no início do edital. Nós temos para analisar, segundo o seu edital, os direitos e as garantias fundamentais, que vão lá do 5º até o 17. A gente já viu o 12, já viu o 14, o 15, o 16, vamos ver agora o 17. Estes daqui, eles são assim mais densos, né? Evidentemente a gente não vai gastar também tanto tempo em alguns artigos que estão aí nesse emaranhado que você tem para decifrar, mas estes daqui devem ser bem analisados, os dispositivos de nacionalidade e de direitos políticos. E aí você está a cada aula, a cada minuto mais próximo do seu cargo de assistente administrativo na Prefeitura de Belo Horizonte, que é uma cidade maravilhosa, como eu gosto de Belo Horizonte. Aí ele fala isso para todos. Não, não falo. Se você já viu algum curso meu, você não me ouviu dizendo que tem uma simpatia exagerada por outras cidades. Não que eu não seja simpático a outras, mas Belo Horizonte é uma cidade que me atrai muito. Eu fui aí a última vez para fazer uma revisão de véspera num curso da Polícia Civil, salvo engano, de Minas. Meu Deus do céu, que lugar gostoso. Eu me recordo de ter me perdido ali no mercado municipal de Belo Horizonte. Eu me recordo de ter sido um objeto de chacota pelos meus colegas professores, professoras, porque eu trouxe tanto doce de leite, distribuí doce de leite para a família inteira, assim, porque é uma maravilha o doce de leite de Belo Horizonte. Inclusive, se você vier a Curitiba um dia, está convidado a conhecer a prova, só me manda ali pelo Facebook, por onde for, uma mensagem. Antônio, fui teu aluno, tua aluna lá no concurso da Prefeitura de BH, tô indo, queria conhecer a prova. Bah, eu te reconheço, te recebo aqui e te apresento todo o estúdio, tudo é gigante, é maravilhoso a prova em termos de estrutura, tá? E, claro, se quiser trazer assim, precisa trazer uma lata de doce de leite, mas sabe, pelo menos aquele que vem embrulhadinho na palha lá, pode trazer, porque vai ser uma satisfação, beleza? Show de bola, adoro Belo Horizonte, vocês estão de parabéns. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre os partidos políticos. Novo tema, partidos políticos. Rápido, né? Estão ali no artigo 17 apenas, que fecha o seu edital naquela parte, né, específica ali introdutória. Evidentemente, temos que falar sobre o que vem antes, né, a parte introdutória do tema, né, artigo 5º, 6º, coisa e tal, como eu disse. Mas, daquele bloquinho, o último artigo é o artigo 17. Partidos políticos estão previstos nele, artigo 17. Então, a ideia, de novo, é muito fácil. A gente vai pegar aqui esse artigo e tentar desvendá-lo. Veja, é livre a criação, a fusão, a incorporação e a extinção de partidos políticos. Tudo isso é livre. Então eu posso criar partidos políticos, eu posso juntar partidos políticos, fazendo com que eles desapareçam em suas personalidades jurídicas e deem origem a um novo. Antônio, não entendi. Então vamos lá. Na criação, eu parto do zero. Quero criar um partido político novo. A Marina tentou criar aquele partido chamado A Rede, né? Ela não conseguiu, apesar da liberdade, porque essa liberdade também ela é condicionada ao cumprimento de algumas exigências, né? Não posso chegar lá e falar, vou criar um partido. Não, pera lá, tem um mínimo de assinaturas que se deve colher, tem uma regulamentação legal que é indiferente para a prova. Ela não conseguiu vencer isso e, portanto, não conseguiu criar, tá? Mas é claro, para a prova pensaremos, né, nessa liberdade. Também, a fusão de partidos políticos pode acontecer. Na fusão de partidos políticos, eu junto um partido político A com um partido político B, eles desaparecem e dão origem a um novo partido político, no caso, o partido político C.
tá? Na incorporação, um partido político, ele acaba, assim, engolindo o outro. Então vem o partido político A e pá, pega o partido político B. Só que o partido A continua existindo, mas agora um partido muito maior. E a extinção, não há por que debater sobre ela. É livre, então, a criação, a fusão, a incorporação e a extinção de partidos políticos. Resguardado o quê? A soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana, observando-se ainda os preceitos que aí adiante estão. Então, nessa lógica de criação, fusão e incorporação e extinção de partidos políticos, a gente tem que sempre se preocupar com a soberania nacional. Soberania nacional que vai estar presente lá no artigo 1º, inciso 1º do texto constitucional, que cai na tua prova, né? Depois a gente vai falar sobre isso. Então, nesse processo de criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, eu não posso violar a soberania. Então eu não posso, assim, começar a fundir partidos políticos, criá-los, partidos políticos, com propostas de não, vamos entregar o comando do Brasil aos Estados Unidos, porque, poxa, vai dar mais certo. Não, não dá. Não dá, não pode. A gente não pode atentar a essa soberania nacional. Ainda o regime democrático. Então a gente vai criar um partido político cuja premissa seja dar um golpe. O partido do golpe militar brasileiro. A premissa é pegar armas, ir às ruas, acabar com democracia, acabar com a eleição. Não, não pode. A criação, a fusão, a incorporação e a extinção de partidos políticos não pode atentar contra o regime democrático. O pluripartidarismo também é algo que deve ser observado nesse processo de criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos. Quer dizer, a gente não pode ir extinguindo para deixar só 2. Não pode, tem que ter vários partidos políticos no Brasil. Até porque, veremos, também um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é o pluralismo político. Isso vai estar lá no artigo 1º da Constituição. O pluralismo político. No Brasil há pessoas de todas as cores, de todas as religiões, de todas as opções sexuais, de todas as posturas filosóficas, políticas. E esta pluralidade política acaba, evidentemente, levando a um pluripartidarismo. Quer dizer, cada grupo desses se reúne e funda partido político. Não poderia eu restringir a criação de partidos a ponto de deixar no Brasil 2 ou 3. 2 ou 3 não conseguem representar toda essa diversidade que é inerente ao povo brasileiro. E também, nesta criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, a gente não pode violar direitos fundamentais da pessoa humana. Claro que não. Então, assim, não. No meu partido que eu vou criar, mulher não entra. Entra, claro que entra. Não, homossexual não entra. Entra, pode entrar, evidentemente pode. A discriminação no processo de criação de partido político, claro que é uma aberração, tá? Além disso, nesse processo louco de criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, devemos atentar para os seguintes preceitos. Quais são os preceitos? Caráter nacional. Talvez você nunca tenha percebido, mas nenhum partido político é absolutamente regional. Você não tem um partido político a Belo Horizonte para frente. Não pode ter. Minas Gerais é nossa, não pode ter. Todo partido político tem que ter caráter nacional. Não significa, evidente, que ele, partido político, deva estar presente em todos os estados. Não, não é isso. Mas há que se ter uma plataforma, um plano aí de governo que leve em consideração as expectativas nacionais. Proibição de recebimento de recursos financeiros de entidades ou governos estrangeiros ou de subordinação a estes. Isso também é um ponto bem simples de compreender. Veja, a dinâmica eleitoral brasileira é uma loucura, né? As pessoas vão lá e depositam dinheiro em partidos políticos. Alguns fazem por ideal. Agora, há um sem número de pessoas que faz esperando algo em troca. É só se pensar em pessoa jurídica dando dinheiro para partido político.
Por que uma empreiteira vai dar dinheiro para partido político? A empreiteira não vota, ela não tem ideologia. A empreiteira não é de direita, não é de esquerda. Ela vai, contudo, dar dinheiro para partido político, porque se esse partido político colocar lá no poder uma pessoa, ela, a empreiteira, vai pedir de volta o favor. Vai falar, olha, eu te dei 1 milhão, agora você trata de me liberar uma concessão de obras aí na qual eu vou lucrar muito, muito, muito. Eu te dou uma parte também. E aí começam os esquemas de corrupção que a gente conhece. Dentro dessa lógica, é óbvio que o partido político não pode receber recurso financeiro de entidade ou governo estrangeiro, e muito menos ficar subordinado a eles. Porque imaginem só, os Estados Unidos vão dar dinheiro para um partido político brasileiro. Vão fazer uma campanha publicitária gigante para eleger uma plataforma alta aí de governantes, de parlamentares. Mas vai fazer isso para que, chegando lá na frente, possa cobrar. Olha, eu te dei dinheiro, eu que te botei aí. Agora você trata de começar uma política para internacionalizar a Amazônia. Você tem dúvida que não aconteceria? Para que isso não aconteça, é vedado o recebimento de recursos financeiros de entidade ou governos estrangeiros, ou então de subordinação a estes. Também, a prestação de contas à Justiça Eleitoral é uma premissa, é um preceito que deve ser respeitado. Claro, a gente vai ver de quem o partido político recebeu dinheiro, né? Depois vamos verificar se este que doou o dinheiro não foi favorecido, agraciado com uma obra pública, sei lá, né? Tem que prestar contas, claro. Também temos aí funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Funcionamento parlamentar de acordo com a lei não assusta muito, não diz, na verdade, muita coisa para a prova. O parágrafo 1º é muito, muito importante. Ele diz assim: é assegurada aos partidos políticos a autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento. Então, o partido político é que define como é que ele vai se organizar, como é que ele vai se estruturar. Tá? E também, este talvez seja o ponto mais importante. O partido político é livre para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais. Agora mais importante do que nunca, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Aqui a gente tem um ponto muito importante. Veja, até um tempo atrás, vigorou no Brasil, por pouco tempo, mas ainda assim vigorou, a chamada verticalização. Verticalização. Quer dizer, o partido político A coligava-se no plano federal com o partido político B. Havia a coligação do partido político A com o partido político B. Se isso aconteceu no plano federal, no plano estadual e também no plano municipal, ou mesmo aí no plano distrital, a coligação tinha que ser mantida. Isso é verticalização. Porque aos olhos do eleitor fica muito lógico. Fica muito lógico. Esses partidos políticos, eles estão coligados, né, em todos os âmbitos da Federação Brasileira. Só que esse sistema de verticalização, ele, apesar de lógico, inviabiliza o exercício de uma política local. Sim, porque numa cidade pequena tem, enfim, um representante do partido A disputando a prefeitura e um representante do partido B disputando a prefeitura. Aí não pode. Então, essa verticalização estava inviabilizando a política local. Hoje em dia, isso não mais existe. Essa verticalização acabou. Acabou por quê? Diz o 17, parágrafo 1º, que os partidos políticos são livres para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais,
sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Então, quer dizer, no plano federal, o partido político A pode sim estar coligado com o B, mas no âmbito municipal eles podem estar se matando, um falando mal do outro, um tacando pedra no outro. Ah, mas o eleitor fica confuso. Eu sei, mas houve um lobby muito grande e passaram esse 17 parágrafo 1º. O 17 parágrafo 2º diz que, aqui tem uma pegadinha, os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Então, o partido político ele é criado tal qual se cria uma padaria. Não tem dúvida. Eu pego um contrato social, eu redijo, né, o contrato social, coleto lá as assinaturas, testemunhas e vou apresentar este contrato na forma da lei civil a quem deve recebê-lo. Então, quer dizer, eu vou pegar esse estatuto que criou o partido político e vou depositar num cartório qualquer. Pronto, o partido político, ele nasceu, ele está criado. Mas ele, partido político, ele somente poderá operar quando registrar os seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Então, eu vou pegar, sim, eu vou pegar aquele ato constitutivo do meu partido político e vou ter que apresentar ao Tribunal Superior Eleitoral. Dizer, olha, tá aqui, ó, eu peguei este documento e eu depositei lá na forma da lei civil num cartório. Agora eu estou te apresentando para que você saiba da minha existência e, portanto, concorde aí com a minha participação no processo eleitoral. Só que a prova, ela, como disse, tende a fazer uma pegadinha. A prova pode colocar: os partidos políticos adquirem personalidade jurídica após registrarem seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Não, não é assim. Os partidos políticos, eles adquirem a personalidade jurídica na forma da lei civil. Quer dizer, eles nascem quando são depositados os atos constitutivos lá no cartório. Mas para que eles comecem a operar, eles devem registrar os seus estatutos, sim, no Tribunal Superior Eleitoral. Tá? Parágrafo 3º diz que os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão na forma da lei. Para alguma coisa, serviu aquela porcaria daquele horário eleitoral gratuito, para alguma coisa, sim, porque agora a gente aplica na prática aquela ideia de que eles têm acesso gratuito ao rádio e à televisão. E também, este daqui vai ser muito claro para você, principalmente após algumas aulas, é vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Eu digo que daqui a algumas aulas vai ser muito mais claro para você, porque daqui a algumas aulas veremos que a Constituição proíbe a organização paramilitar, proíbe a associação paramilitar. Tá? A gente não pode ter associações paramilitares no Brasil. Evidentemente não podemos. Tá bom? Portanto, claro que um partido político não pode dela se valer. Não pode dela se valer. Ok? Eis aí o artigo 17, visto partidos políticos, nada mais há. Acabamos então aquela parte do seu edital, a final, né, daquele primeiro, evidentemente, bloco. Então até agora a gente já viu pontos muito sensíveis para a sua prova. A gente já viu o artigo 12, 14, 15, 16 e 17. Antônio, e o artigo 13? Olha, o artigo 13 ele é de uma simplicidade tremenda. Ele fala que a língua portuguesa é a língua oficial do Brasil. Basicamente é isso que está lá no artigo 13. Tá bom? Então, ficamos aí com o bloco final daquela parte do seu edital, artigo 12 até o artigo 17. Antônio, agora você vai ver aquele artigo 5º? Não, esse eu vou deixar para o final, tá? A gente vai ver agora um outro ponto muito bacana que está no seu edital, tá? Que é o tema do poder executivo. Tema do poder executivo. Então, vamos pegar aqui o Poder Executivo dos 76 ao 83.
essa parte é uma delícia estudar. É bem tranquila, a gente é bem... enfim, pelo fato de conhecermos um pouquinho da eleição presidencial, isso nos ajuda muito. Então, 1 foi nacionalidade, 2 para agora 4 partidos políticos. Aliás, poder executivo, né? A gente acabou de ver esse partido político. Poder executivo. A Constituição, ela quer que você... Aliás, o edital quer que você compreenda os artigos 76 ao 83. É muito simples, eu nem vou trabalhá-los por enquanto a partir de leitura. Eu vou construindo o raciocínio contigo e aí no final a gente fecha a partir da leitura desses artigos aí mencionados. Então, a ideia é a seguinte, a gente vai estudar o presidente da República. É o presidente da República o que vai ser aqui estudado, tá? A dinâmica do presidente da República está lá no artigo 76, a partir do artigo 86. Então vamos começar a dar uma olhadinha nesse raciocínio todo relacionado a ele, presidente. Então, cadê o quadro? Está aqui. Veja, o presidente da República, ele é o chefe da administração pública federal. É ele quem manda na administração pública federal. É ele quem comanda o poder executivo numa perspectiva federal. Tá aí o artigo 76, já vou ler com você melhor. Agora, esta chefia da administração pública federal é exercida com o auxílio dos ministros de Estado. É exercida com o auxílio aí dos ministros de Estado. E não com o auxílio do vice. Muita gente diria isso na prova, que a chefia da administração pública federal, ou o poder executivo federal, é exercido pelo presidente com o auxílio dos ministros de Estado. Não. O artigo, aliás, com o auxílio do vice, né? Não, o poder executivo é exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. Esse artigo 76, ele traz aqui, então, uma pegadinha. Não é o vice quem auxilia, é o ministro de Estado. São os ministros de Estado. Antônio, mas então para que serve o vice? A gente já vai ver, né? A dinâmica do vice é substituição e sucessão. Os próximos artigos vão falar aí de eleição. Vou trabalhar um pouquinho com essa lógica, então, eleitoral. Veja, a eleição do presidente da República é pautada por um sistema majoritário de 2 turnos. Sistema majoritário de 2 turnos. Este sistema majoritário de 2 turnos pressupõe que haverá um primeiro turno de eleição no primeiro domingo de outubro. Primeiro domingo de outubro será o dia da realização deste primeiro turno de eleição. Neste primeiro turno de eleição, os candidatos buscarão a maioria absoluta dos votos válidos. Realidade essa que desconta os votos brancos e nulos. Então, maioria absoluta dos votos válidos, descontados os votos brancos e os nulos. Eu
tenho que te lembrar que maioria absoluta é 50% mais 1. Aqui dá para pensar assim, 50% mais 1. 50% mais 1 dos votos, descontados os brancos, descontados os nulos. Descontados os brancos, descontados os nulos. Então vamos imaginar, numa determinada eleição presidencial, houve 100 milhões de votos. Isso aqui é o número total. Eu tenho que descontar os votos brancos e os nulos. Vamos supor que 10 milhões foram brancos ou nulos. Bom, resta o quê? Um saldo de 90 milhões de votos. É este número aqui que a gente vai tomar como referência. A gente tem que descontar os brancos e os nulos, concorda? 90 milhões divididos por 2 vai dar 45 milhões mais 1, 45 milhões e 1. Nesta minha eleição, este seria o número que os candidatos deveriam atingir, ou que um candidato deveria atingir. Nesta circunstância, atingido este número, ele estaria eleito juntamente com o vice. Então a gente tem aí 50% mais 1, né, é sinônimo de maioria absoluta, e maioria absoluta, evidentemente, dos votos válidos. Os votos válidos são aquele produto, né, aquele resultado do total de votos, menos os brancos e nulos. Então aqui temos os votos válidos. Tá? 50% de 90 milhões é 45 milhões mais 1, temos o número exigido. É isso por enquanto. Na próxima aula a gente vai ver o que acontece se não atingimos esse coeficiente. Minha amiga, meu amigo, obrigado. Um grande abraço. Te vejo lá no próximo encontro.